Nosso estudo de hoje, a lição 80 do livro Seara dos Médios, tem por título Em Louvor da Esperança. Embora assinales o companheiro nas últimas raias da resistência, não lhe profetize a queda. É possível que, abraçando a ilusão, tenha ele provocado as imensas dificuldades que lhe supliciam a alma e, rendendo-se inerme às sugestões do vício, é provável haja apressada decadência orgânica que obriga a esturgar o passo na direção do sepulcro. Entretanto, o Senhor te permite sondar-lhe as chagas e anotar-lhe as fraquezas, não para que arrojes brasas às feridas, nem para que lhes esmagues a armadura dos ossos. O problema pede solução. Fogueira não espera petróleo para extinguir-se. Em tudo o que se refere a desalento e terror, recorda o carinho com que te desvelas a cabeceira de um filho desajustado. Agradeces de coração enternecido aos que lhe ofertem a gota de remédio ou a leve migalha de reconforto. Se isso acontece entre os limites de nossa ternura estreita, que não fará por nós o infinito amor imensuravelmente acima de toda a compreensão humana? Mesmo que amigos desencarnados te induzam a desencorajar os irmãos doentes e transviados, não profiras sentenças que desanimem, porquanto cada dia a natureza, em nome do Criador, renova a esperança de todas as criaturas. Nuvens anunciam fontes cadentes para a secura do solo, árvores prometem frutos à fome do viajor, escolas acenam a educação, hospitais referem-se à cura. Não te faças portador das mensagens de pessimismo. A terra já possui legiões enormes para a força do mal. Se a palavra que reconforte e auxilie. Ainda que te encontres diante daqueles que se mostram nas vascas da agonia, fala em esperança e não lhes vaticines o mergulho na morte, porque Deus é também misericórdia, e a misericórdia de Deus poderá desmentir-te. Lázaro, enfaixado no túmulo, era alguém com atestado de óbito indiscutível, mas Jesus chamou-o a mais amplo aproveitamento das horas e Lázaro reviveu. A gente fica procurando anotar a didática do plano espiritual, didática de amor com cada um de nós. Em primeiro momento, ele vem falar para a gente assim, ao invés de acusar, você pensa no seguinte, a gente fica olhando o cisco no olho do outro, tem uma trave no nosso. Essa frase é impactante, né, essa frase do Cristo. Eu diria assim, tem trave no olho de todo mundo, mas o que ele está querendo dizer, os seus problemas, na verdade, têm muito mais importância do que o problema dos outros. Deixa o problema dos outros com os outros. É isso que Jesus está falando para a gente, em outras palavras. Mas, depois ele fala que aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Aí, a gente começa, então, a fazer um trabalho com a gente de, não, eu vou procurar agora olhar para mim. E quando eu começo a olhar para mim, faço esse trabalho de autoconhecimento e depois vou eleger quais são os pontos que eu preciso de reforma mais imediata e começar a trabalhar esse desenvolvimento das virtudes, eu começo a descobrir que muita coisa eu não consigo sozinho. Eu preciso da ajuda o tempo todo dos espíritos, através da oração. Eu preciso de amigos que compreendam e aceitem o meu defeito e saibam conviver comigo, com o meu defeito assim mesmo. E eu vou percebendo que, por eu precisar de alguém e alguém se predispor a me ajudar, seja esse alguém encarnado ou desencarnado, eu naturalmente, pela lei de gratidão, daqui a pouco eu quero retribuir. Quando eu começar a retribuir, eu vou entrar no que o Emmanuel vem falar para a gente aqui agora. Ele vem falar, então, olha só, embora assinales o companheiro nas últimas raias da resistência, não lhe profetizes a queda. É difícil para a gente, porque às vezes a gente que está de fora observando, fala, olha o que ele está fazendo. Não tem como ele não encontrar um caminho desastroso ali na frente, se ele continuar. Só o fato de fazer essa observação, já terminei de profetizar a queda. E ele está falando assim, mas como? Às vezes eu não profetizar a queda significa eu também não alertar e não me utilizar do processo educativo. Se eu for aplicar isso aqui com relação ao meu filho, por exemplo, não, meu filho tem que profetizar a queda para ele, tem que falar, se você continuar nesse caminho, é isso que você vai encontrar. Mas o Emmanuel, ele quis dizer, a gente tem que aprender a tirar o que está por trás
o espírito que está por trás da letra, né? Para que a gente não tenha aquela ideia de vingança por pensamento. Porque muitos de nós, a gente tem essa vingança por pensamento. A gente fala assim, eu não vou fazer nada não, mas a providência divina daqui a pouco faz. E junto com isso, vem aquele sentimento se torcendo para que aconteça o pior para aquela pessoa. É isso que o Emmanuel está falando. E o Emmanuel veio falar para a gente, ó, é possível que abraçando a ilusão dos vícios, né, é possível sim que ele tenha chegado a esse ponto e pode até ter chegado à decadência orgânica, porque todo vício vai enfraquecer o nosso corpo, vai trazer problema para o nosso corpo. Entretanto, o Senhor te permite sondar-lhe as chagas e anotar-lhes a fraqueza, não para que jogue fogo nas feridas. Tem um momento até que ele fala aqui, pô, como é que você quer jogar petróleo numa coisa que está pegando fogo? Vai pegar mais fogo ainda. Até essas comparações do Emmanuel são maravilhosas. Mas ele vem falar aqui, ó, problema pede solução. Aqui, ó, fogueira não espera petróleo para extinguir, está aqui a frase. O que ele vem dizer para a gente? Ele vem dizer para a gente que em tudo a gente vai pensar assim, eu tenho minhas dificuldades, os outros têm as dificuldades dele. A gente costuma aqui julgar o outro porque a dificuldade dele é diferente da minha, o pecado dele é diferente do meu. Então eu olho para ele com um olhar mais rigoroso, por quê? Normalmente porque eu já venci a tentação desse pecado aqui que ele está vivendo. Mas ele também já venceu alguns que eu estou vivendo aqui agora. Quanto mais a gente fica nesse julgamento mútuo, a gente só atrapalha todo o processo. Quando a gente resolve estender a mão, sim, aí tudo bem. E é claro que a gente vai pensar assim, às vezes, ó, eu vou tentar ajudar da maneira que eu puder, mas no momento eu não tenho condições também de, em alguns casos, de conviver ao lado da pessoa que está nesse determinado problema. Torço até para que ele consiga daqui a pouco vencer. Gente, isso mostra as fraquezas nossas ainda. Eu não consigo imaginar Jesus falando assim, eu não vou ficar do lado dos discípulos, porque eu sei do defeito do Pedro, eu sei do defeito do Tomé. Não, ele sabia do defeito de todo mundo, ele não concordava com aqueles defeitos, é claro, mas oferecia o tempo todo elementos para que a pessoa pudesse tratar aqueles efeitos. E a grande maioria deles vem falando, deixa o defeito de lado por enquanto, vamos pegar a virtude, e dentro dessa virtude, coloca essa virtude mais tempo em exercício. Isso funciona até hoje muito comigo. Eu sei muito bem aonde estão os meus maiores problemas, porém, ocupando a minha mente, fazendo aquilo que eu gosto de fazer bem, a gente vai deixando, vai abafando aquele lado ruim. Você vai extinguir o lado ruim? Não, você só não vai dar mais chance dele estar fazendo uma grande diferença na sua vida, e você vai diminuindo a porcentagem de ação dele. Gente, é claro que todo músculo não utilizado estiola com o tempo, né? Você para de fazer exercício físico, daqui a pouco o teu condicionamento físico fica ruim. Então, o simples fato de você deixar de lado e ocupar a tua mente com outros trabalhos, a gente ajuda muito mais do que você se concentrar naquele problema. Porque quando você concentra naquele problema, eu quero parar de comer gordura. Gente, tudo que te oferecerem, você vai ficar, meu Deus, a gordura aqui. Não, então tá, o que eu preciso fazer? Não, eu só preciso comer na quantidade certinha, não deixar de comer a gordura, mas não comer tanto como eu comia antes. E se eu conseguir ocupar meu tempo com outros trabalhos, eu vou conseguir fazer as refeições no horário certo. Olha só o exemplo que veio agora por intuição aqui pra gente. Porque a gente fala de álcool e de outras drogas, a maioria de nós a gente já consegue se colocar de fora e não se vê no exemplo. Quando a gente fala de um exemplo que está aqui mais ao nosso alcance, a gula, a gente consegue entender até mesmo o que passam aqueles que ainda são usuários do álcool, são usuários do tabaco, são usuários de outras drogas aí também. Mas a proposta que o Emmanuel faz, nunca condenes, né? Ele vem até falar para a gente, essa frase aqui é maravilhosa, para a gente encerrar o estudo aqui. Em tudo que se refere a desalento e terror, recorda o carinho que você tem na cabeceira de um filho desajustado.
transferir esse sentimento para todas as pessoas que estão ao nosso redor, de filho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.